Bem-vindos à segunda aula do nosso curso de como pagar menos juros no FIES. Nós vamos diretamente para a prática e eu só quero dizer uma coisa, galera, né? Até isso o FIES é muito confuso, ele não tem um aplicativo, algo simples e prático que a gente possa olhar, tá? Eu indico para vocês o SysFIES Web, porque lá tem algumas informações iniciais sobre o FIES, mas não se preocupe muito com isso, porque as nossas planilhas é que de fato vão te ajudar muito mais a entender o seu financiamento e a fazer previsões financeiras, principalmente no médio e longo prazo. Bora para a prática. Aqui eu trouxe para vocês um print, pessoal, do SysFIES Web, tá? Que é um sistema interno da Caixa que gerencia o FIES. Você acessa isso no site, só jogar no Google aí SysFIES Web, que vocês vão entrar com seu login e senha da Caixa e vocês vão ter acesso a essas informações iniciais aqui, tá? Tá suprimido algumas informações porque isso aqui é um contrato real do FIES. Basicamente, galera, esse sistema ele é péssimo, tá? Ele tem poucas informações. E aqui, o que que a gente pode observar? Ó, nós temos os dados aqui embaixo do boleto, até deixei marcado em vermelho. Porém, você só consegue emitir esse boleto se a sua prestação estiver aberta. Se você já tiver pago o boleto, você não vai conseguir emitir o boleto. Até isso é ruim, tá? E também isso aqui tem horário de funcionamento. Se for muito tarde ou muito cedo, você não consegue emitir boleto. Tem vários problemas, pessoal. O que que a gente consegue ter aqui de informação? Olha só, eu já deixei destacado aqui, ó, o valor da dívida, a gente consegue destacar. A gente consegue destacar também a taxa de juros, só que isso aqui é preocupante. Por quê? Porque nas simulações, nós vamos sempre usar a taxa de juros anual. E aqui ele está trazendo para a gente a taxa de juros mensal. Então a gente vai precisar converter isso daqui, tá? Eu vou até mostrar um site para vocês que pode converter isso aqui, mas basicamente 0,28% dá 3,4% ao ano. Então esse é um contrato do FIES, não lembro se 2014, por aí, e ele tem essa taxa de 3,4% ao ano. Mas o que que interessa para a gente do CIS-FIES? A gente vê aqui, ó, qual que é o nosso saldo devedor atual, tá vendo só? Qual que é o valor da nossa parcela e qual que é a taxa de juros. Porque com essas informações, a gente já consegue analisar muitas coisas do nosso financiamento que o próprio sistema aqui, ele não explica para a gente. Eu vou até passar aqui para vocês verem o boleto. Olha, o boleto, ele até fala o número da parcela, mas ele não fala para a gente quantas parcelas faltam para pagar. Então veja que o sistema é muito falho. Eu desenvolvi aqui, galera, tá, algumas planilhas e a gente consegue descobrir isso. Eu vou mostrar para vocês, mas antes, vou até voltar um slide, só para a gente poder pensar na nossa taxa de juros real aqui do FIES, tá? Vamos descobrir então qual que é a taxa anual? Galera, eu gosto muito desse site chamado Faz a Conta. Eu digitei aqui, ó, converter taxa de juros mensal para anual, faz a conta. E aí já veio o primeiro link aqui do site, eu vou clicar e vamos ver aqui, ó. A gente quer converter, veja bem, ó, a gente tem lá no site do FIES a taxa de juros ao mês e a gente quer converter ela para ao ano, tá? E lá, se vocês se lembram bem, estava 0,28%. Com isso, olha só o que que a gente tem. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. 3,41, tá vendo? Por quê, galera? Porque na verdade, lá no site do FIES já está arredondado. Não é 0,28, seria 0,279, por exemplo, alguma coisa assim, tá vendo? Olha lá que interessante, ó. Então ela não é 0,28 certinho, tem várias casas decimais. Mas vocês já observam que 0,28 dá mais ou menos 3,4. Se você tiver um contrato do FIES de 6,5, vamos brincar aqui para ver quanto que vai estar lá no seu contrato, ó. Vai estar mais ou menos, ó, 0,55, tá vendo, ó? 0,54, 0,53, ó. Provavelmente 0,53. Isso seria o equivalente a 6,5% ao ano. Beleza? Então a sua taxa de juros, ela vai ser uma dessas duas aqui, né? Porque como a gente viu na aula introdutória, ou seu FIES é de 3, se é o FIES antigo, né? Ou é de 3,4 ou é de 6,5. Como eu disse para vocês, né, nós temos condições de analisar esse financiamento com as nossas planilhas, né? Nós vamos usar nesse curso 3 planilhas, ó. Por enquanto, nós vamos usar o simulador de amortizações do FIES e nós vamos usar também essa planilha de financiamentos e empréstimos, tá? O que acontece? Quando você adquirir as suas planilhas aí, ela vai estar escrito aqui, ó, somente ver. Porque a planilha que você está com acesso a ela está no meu Google Drive, é a minha planilha. Você precisa fazer uma cópia dela, tá? Para sumir esse somente ver. Como que você faz isso? Você clica em arquivo, depois você vai clicar em fazer uma cópia, beleza? Aqui você pode até escolher outro nome para essa planilha.
e você vai clicar aqui, ó, em fazer uma cópia. Veja o que que vai acontecer, ela vai abrir aqui para mim, galera. Tá vendo, ó? Vai abrir. Então, essa daqui, ó, que é a planilha original, ela você pode fechar porque é a minha. A sua é exatamente, olha só, essa que vai abrir aqui agora. Inclusive, o que que acontece? Ela está salva, olha só, dentro da sua conta do Google. Você pode ir lá no seu Google Drive que a sua planilha vai estar lá. Você pode também salvar esse link aqui, ó, porque é o link de acesso à sua planilha, beleza? Isso você faz com todas as planilhas, tá, galera? Todas as planilhas no primeiro acesso, elas são bloqueadas, você precisa fazer isso para desbloquear ela. Agora, essa planilha é sua, porém, quando você clica aqui no login, olha só o que que vai acontecer. No primeiro acesso, ele vai te pedir autorização. Por quê? Porque essas planilhas elas têm código de programação, tá? E aí o Google ele é muito seguro em relação a isso. Ele te avisa, olha, você confia nesses códigos, né? Você autoriza essa planilha a rodar, então você vai clicar em OK, vai clicar na sua conta, vai clicar em avançado, depois acessar a amortização e, por fim, você vai permitir. Com isso, você autorizou que essa planilha rode, beleza? E agora sim, quando você clicar no login aqui, o que que vai acontecer? A planilha vai te pedir sua senha, tá? A senha de acesso que você recebeu. Lembrando que esse processo ele só é feito uma vez para cada planilha e depois, ao clicar no login, é automático o seu login, beleza? Eu vou pausar o vídeo, digitar minha senha e já volto. Já digitei minha senha, o sistema está autorizando o meu acesso. Agora eu entrei na planilha. Eu vou clicar aqui, ó, em ver, você pode clicar aqui em ver em tela cheia para ela ficar mais bonita e sumir os menus ali, tá? Se você quiser que apareça os menus de novo, aperta a tecla ESC. Vou colocar em ver, tela cheia. Esse botãozinho aqui, ó, limpa para a gente, tá vendo essa vassourinha? Pergunta, tem certeza? Sim, eu vou limpar, porque a gente vai fazer uma simulação aqui do zero, ó, tudo apagado, a planilha está em branco, e essa é a planilha que a gente vai usar, tá? Para fazer todas as nossas simulações aqui. Na aula de hoje, galera, olha só, nós vamos usar essa planilha aqui, ó. Eu até atualizei para vocês verem que, olha só, essa planilha eu já fiz o mesmo processo de autorização, então quando eu clicar no login dela, ela já vai automaticamente, olha só, carregar para mim sem eu ter que digitar a senha de novo, tá? Como eu disse para vocês, a gente vai usar aqui a tabela Price, ela tem também a tabela SAC, mas para fins do FIES a gente só usa tabela Price, beleza? E aqui agora, como que funciona esse simulador aqui? Esse simulador ele serve para várias coisas. No âmbito aqui do curso do FIES, nós vamos usar ele para descobrir as informações que faltam, que no caso, né, seria o número de parcelas aqui. Lá a gente sabe quanto que é a taxa de juros, que é 3,4, né, a gente acabou de ver. A gente sabe qual que é o valor do saldo devedor e qual que é o valor da parcela. Vamos voltar lá para consultar e preencher corretamente aqui. Saldo devedor, 34.711,41. 34.711,41. 34.711,41. Agora vamos ver o valor da parcela, 394,83. 394,83. Como que funciona esse simulador aqui? Veja que ele tem 4 informações. Eu preencho 3 e a que ficou em branco, aqui embaixo, ela é preenchida automaticamente. Olha que interessante, galera. Automaticamente, tá vendo? Então, se eu tivesse o número da... Ó, faltam 101 parcelas. Mas se eu tivesse aqui, ó, 101 parcelas e não tivesse a taxa de juros, olha só o que queria preencher para mim. Tá vendo que legal? Então, se eu tenho 3 informações, vocês podem usar esse simulador aqui, né, para descobrir qualquer coisa relacionada a financiamento. Não precisa ser, é seu, né? Você pode usar para outras coisas para além do FIES. No caso do FIES, é isso que você vai fazer. Você vai digitar aqui essas 3 informações e a gente vai descobrir exatamente quantas parcelas faltam. Nesse caso aqui, está faltando 101 parcelas. Vamos fazer um cálculo simples, galera? Esse financiamento, como a gente viu, ele tem uma taxa de juros baixa. Mesmo assim, se a gente pegar 101 parcelas que faltam e multiplicar pelo valor da prestação, que é 394,83, a gente vai ter, olha só, 39.877 menos os 34.711,41 significa que a gente ainda vai pagar pela frente 5.000 de juros, mesmo sendo uma dívida muito baixa, mesmo sendo uma taxa de juros muito baixa. Ou seja, tem um juros considerável aqui que a gente vai ver nesse curso, formas de como pagar menos juros. No simulador de amortizações, a gente pode colocar aqui, ó, os valores. Quer ver? Deixa eu voltar lá para copiar. 34.711. Então, aqui, ó, 34.711. A gente já descobriu ele. Vamos ver se tem centavos. E 41 centavos, não é isso? E 41 centavos. A taxa de juros a gente viu que é 3,4. O número de parcelas que faltam é 101, não é isso? E aqui a gente deixa price, porque o FIES, como a gente viu lá na história do FIES, ele adota a tabela price.
Observa que aqui a gente já tem a parcela do FIES, está dando 1 centavo de diferença, porque, né, claro, os arredondamentos acabam sendo feitos aqui, mas vocês conseguem perceber que o simulador ele traz exatamente a realidade do FIES. Nós vamos usar esse simulador aqui agora para entender o comportamento do FIES, caso a gente faça antecipações, por exemplo. E aí, galera, o exemplo que eu vou trazer para vocês é esse aqui, ó. Vamos imaginar que a gente tem um financiamento de R$ 145.000. Olha que interessante, galera. Um financiamento de 145.000, a taxa de juros, aquela mais usada no FIES, que é de 6,5%, para ser paga em 180 meses, 15 anos. Qual que é o comportamento desse financiamento, galera? Para quem acha que os juros é baixo, olha só, se você simplesmente pagar suas parcelas, você vai pagar 79.800, quase 80 mil de juros, tá? Então é um juros muito considerável. O total que você vai pagar é 225 mil e não só os 145 que você financiou. É isso que os juros faz com o seu financiamento no longo prazo. Porém, nós vamos jogar lá no simulador, tá? Lembrando que esse exemplo é para a taxa fixa do FIES e logo em seguida, na aula seguinte, a gente vai ver também como que a gente faz para os financiamentos do novo FIES, que é corrigido pela inflação, beleza? Vamos ver então o que a gente poderia fazer nesse contrato para pagar menos do que esses 80 mil de juros aqui. No simulador, então, nós vamos jogar exatamente aqueles dados lá que a gente trabalhou na aula, 145.200, a taxa de juros de 6,5% e o número de parcelas 180. E aí, vocês vão ver que a prestação do FIES ela ficaria em 1.250. E foi exatamente daqui que eu tirei os valores, ó. 1.250 vezes 180, 225 mil, menos os 145.200, que foi o valor financiado, nós temos os juros que eu calculei, que é 79.800. Naim, eu posso antecipar valores do FIES? Nós vimos, né, lá na aula sobre a história do FIES que é um direito seu antecipar parcelas do FIES. Então vamos imaginar aqui que você tenha condições de pagar, olha só, nessa coluna do simulador você consegue simular antecipações de valores. Vamos imaginar que você tenha condição de antecipar R$ 1.250 e 5 centavos, ou seja, o mesmo valor da sua prestação. Então, com isso, a gente está imaginando aqui que você está pagando 2 parcelas por mês, é como se fosse isso, né? Então, na teoria, se era 180 meses, você pensa, vou quitar minha dívida em 90 meses. Porém, é muito melhor do que isso. Vamos entender? Como a gente viu brevemente lá na história, quando a gente faz uma amortização extraordinária, é direito nosso ter os juros, né, descontados desse período. E é exatamente isso que o simulador está fazendo para vocês. Então, se vocês observarem, aqui ó, nós temos a correção do saldo devedor, já descontando os juros, e nessa coluna nós temos aqui a correção do número de parcelas. Quando você faz uma antecipação, você tem duas possibilidades. Ou reduzir o número de parcelas, que aqui a gente está simulando nessa coluna, tá? Ou você pode também manter a mesma quantidade, as 180 parcelas, tá? E aqui, ó, você diminuir o valor das parcelas. Você pode fazer uma simulação nesse nível também, considerando essa coluna. Porém, eu sempre recomendo, né, reduzir a quantidade de parcelas. Por quê? Matematicamente, aí você pode comparar os dois cenários aqui, tá? Matematicamente, tende a ser mais vantajoso reduzir o número de parcelas do que o valor da parcela. E esse simulador serve para isso também. Você simula aqui reduzindo a quantidade de parcelas, depois e faz o cálculo, e depois você calcula também como se você tivesse mantido as parcelas, tá? E reduzido o valor delas, e você vai ver a diferença financeira que dá. Tranquilo? Aí você faz com o seu contrato e você vai poder tirar sua dúvida em relação a isso. Mas aqui, ó, veja que paulatinamente está reduzindo a quantidade de parcelas. E a gente conseguiu quitar a nossa dívida, olha só, zeramos a dívida nessa prestação aqui. Se a gente voltar, vamos observar que estamos falando da prestação número 70. Vocês estão entendendo? Estamos falando da prestação número 70 e não 90, 20 meses antes. É claro, aqui a gente simulou um valor equivalente a 2 prestações. A gente está pagando a prestação e antecipando mais uma. Então é como se a gente estivesse pagando 140 prestações. Porém, a gente teve uma economia, então, 180 menos 140, de 40 prestações. E cada prestação dessa é 1.250 e 0,5. O que significa que nesse exemplo que eu acabei de trazer para vocês, você economizou, essa pessoa economizou 50 mil reais e ainda quitou a dívida dela em pouco mais de 5 anos. Vocês estão entendendo, galera? É esse o poder que o simulador de amortização vai te dar. Você vai conseguir entender o que é a sua dívida e qual que é o valor que você pagaria se você antecipasse valores para o banco. Tá? Aqui eu simulei amortizações todos os meses, o que você não precisa fazer dessa forma. Você pode simular a cada 6 meses,
né, a cada 2 anos, você pode simular um valor mais alto, depois um valor menor, então assim, isso daqui, como que funciona? Você que vai decidir. Como a gente viu lá, a amortização é um direito seu e você faz da forma e com o valor que você quiser. Alguns contratos do FIES, eles têm a limitação, você só pode pagar a partir de R$ 100, mas é um valor bem baixo a barreira de entrada. E outra coisa, não tem aplicativo, você tem que ir no banco, pedir para falar com o bancário, muitos bancários não sabem fazer, tá? Porque não tem conhecimento sobre o FIES, e aí você tem que brigar, entre aspas, com ele e falar exatamente: olha, é um direito meu, está na legislação do FIES, a resolução 3516 do Banco Central me dá esse direito, e a própria lei do FIES e o meu próprio contrato tem cláusula de amortização extraordinária. E aí eles acabam fazendo, né, porque eles são obrigados a correr atrás e estudarem um pouco mais do FIES. E quem decide isso daqui é você, se você quer reduzir o prazo ou se você quer reduzir o valor das parcelas. Porque vamos imaginar que está pesado para vocês a parcela. Olha só, aqui vamos imaginar só as primeiras. Olha só, vamos imaginar aqui, ó, que você conseguiu. Vamos fazer o seguinte, eu vou apagar essas, vou fazer uma outra simulação, né, já que a gente está fazendo simulação. Vamos imaginar que você tem um dinheiro, você não tem o dinheiro para quitar a dívida, mas você tem aqui, ó, R$ 10.000, tá? E depois você, depois de um tempo, você conseguiu de novo mais R$ 15.000. Então você antecipou uma graninha boa para o FIES, tá? Olha só o que que vai acontecer. A sua parcela, ela era 1.250, aí você tem 10.000 e estava achando a parcela cara. Aí ao invés de reduzir as parcelas, você optou por reduzir o valor das parcelas. Veja que a sua parcela ela caiu para 1.163. Depois, olha só, de novo, como você antecipou 15.000, você de novo conseguiu reduzir a sua parcela para R$ 1.021. O que que acontece? Se você somar aqui, ó, as suas todas as suas parcelas, ó, as 180 parcelas, você vai ver que você, tipo, deixa eu somar aqui na calculadora para você. Deu R$ 146.000. Somando todas essas parcelas, nós temos R$ 146.000, até a parcela 140, que é quando você quitaria aqui a sua dívida, olha só, reduzindo as parcelas, aqui você já quitaria a sua dívida, mas você vai continuar pagando as prestações, tá? Até a parcela 180, que seria exatamente essa daqui, ó. Somando todos esses valores para você agora, nós temos 187.500. Então veja bem, vamos fazer essa conta? 187.500, ó. Você pagaria 225.000 se você só pagasse as parcelas, menos 187.500, que é o que você pagou efetivamente, deu uma diferença de 37.000, mas você antecipou 10.000 e depois você antecipou 15.000. Então nós estamos falando de uma economia em juros de mais de R$ 12.000. Então você teve sim uma economia nesse caso, porém ela poderia ter sido maior caso você optasse por reduzir o número de prestações, beleza? Então, na aula de hoje era isso, né? A gente acabou de ver que sim, é possível pagar menos juros no FIES quando você tem um contrato com taxa fixa. E agora, na próxima aula, nós vamos ver em relação ao novo FIES que tem uma taxa variável. Como que esse financiamento comporta? O que que a gente pode fazer para também pagar um valor menor no longo prazo? É isso que a gente vai ver na próxima aula.